Olá, crianças! Vamos para a aula, sequência didática, carta de leitor, etapa 1. Nós já fizemos a leitura da atividade 1A e nós vamos dar continuidade hoje. Então, nós vamos fazer da página 16 até a página 19. Na página 16 é a leitura das duas cartas que nós fizemos na aula passada. Então, nós fizemos a leitura da carta 1, escrita pelos leitores, e depois fizemos a leitura da carta 1, editada e publicada pela revista. Hoje, nós vamos para a atividade 1B, leitura de carta de leitor. Na segunda aula da atividade 1, vocês realizarão novas leituras para conhecerem e ampliarem os saberes de cartas escritas pelo leitor e editadas pela revista. Leia as cartas escritas pelos leitores e as editadas e publicadas pela revista Hora de Brincar. Então, aqui a gente tem a carta 2, que foi escrita pelos leitores. Na reportagem publicada em 10 de julho de 2019, como a internet pode ser uma aliada em sala de aula, podemos dizer que achamos muito interessante o uso da internet. É muito atrativo e é legal que se aproxime cada vez mais da escola, pois ela está em nosso cotidiano e assim podemos aproveitá-la a favor do nosso conhecimento. Muitos não sabem usar esse meio de comunicação corretamente, como o de invadir a privacidade das pessoas. Mas temos a esperança de que esta ferramenta desperte nos jovens o interesse em um novo tipo de leitura e aprendizado, e que cada vez mais possamos usá-la em nossas atividades em sala de aula. Professores e alunos do 5º ano da Escola Estadual Cora Coralina. Bom, essa é a carta que foi escrita pelos leitores. Vamos ver a que foi publicada. Carta 2, editada e publicada. Na reportagem Como a internet pode ser uma aliada em sala de aula, publicada em 10 de julho de 2019, podemos dizer que achamos muito interessante. O uso da internet é muito atrativo e legal. Esperamos que essa prática se aproxime cada vez mais da escola, pois ela está em nosso cotidiano. Dessa forma, podemos aproveitá-la a favor do nosso conhecimento. Muitos não sabem usar esse meio de comunicação corretamente e, às vezes, invadem a privacidade das pessoas, postando situações constrangedoras nas redes sociais ou tentando acesso a contas bancárias, entre outras. Mas temos a esperança de que essa ferramenta seja utilizada com respeito e desperte nos jovens o interesse em um novo tipo de leitura e aprendizado, e que cada vez mais possamos usá-la em nossas atividades em sala de aula. Professores e alunos do 5º ano da Escola Estadual Cora Coralina. Então, aqui nessas duas cartas, quais foram as mudanças que a editora fez, que o editor fez para publicar? A gente pode ver que o primeiro parágrafo das duas cartas está igual, né? Só mudou a maneira como foi colocada a data, que aqui foi escrito, né, julho por extenso, e aqui está só com números. Já no segundo parágrafo, a revista, ela explicou melhor sobre o que eles estavam falando, né? Então, ela fala aqui, ó, às vezes invadem a privacidade das pessoas, postando, então ele explicou aqui como que invade, postando situações constrangedoras nas redes sociais ou tentando o acesso a contas bancárias, entre outras. Então, essa daqui, a carta que foi publicada, ela está explicando melhor os argumentos dos leitores, né? Tem essa diferença aí. Então, agora, nós vamos para a atividade 1C. Com base na leitura e análise das cartas 1, escrita pelo leitor e publicadas, respondam em duplas as questões e registrem no quadro, depois socializem com a turma. Como vocês estão em casa, né, não tem com quem socializar, vocês vão responder sozinho. Isso aqui é na carta 1, naquela primeira lá que a gente leu na atividade 1A, nessa daqui, ó.
tá? Então, se você não lembra, faz a leitura dela de novo para você poder responder, tá? Então, aqui. Qual a finalidade das cartas? Para que essa carta foi escrita? Eles estão elogiando, eles estão criticando, né? O que eles estão falando aqui nessa carta? Olha só, eles estão dizendo que gostaram muito da revista, que são leitores frequentes, que ela é muito divertida. Então, a finalidade é elogiar a revista, né? Eles gostaram muito da revista. Segundo quadrado. Qual delas expressa uma opinião justificada sobre o assunto comentado na matéria lida? Então, volta lá na primeira. A carta 1, que foi escrita pelos leitores, ela está expressando uma justificativa? Ela está mais completa, não está? Então, ela aprofundou melhor no assunto. Então, aqui, qual dessas expressa a melhor expressão? A carta escrita pelos leitores. É o que você vai pôr no quadradinho da número 2. 3. O conteúdo das cartas foi mantido? Então, daqui, dessa carta, número 1, para a carta que foi publicada, o conteúdo foi mantido? Todo o conteúdo que eles colocaram lá foi mantido na carta que foi publicada pela revista? Sim ou não? Responde no quadradinho número 3. 4. O que mudou na segunda versão editada e publicada pela revista? Então, aqui, na carta publicada pela revista, a revista enxugou o assunto, né? Ela deixou o assunto, ela resumiu completamente o assunto. E ela colocou só o que ela julgava que era mais importante. 5. Por que vocês acham que a carta escrita pela leitora foi modificada pelo editor? Então, possivelmente, é a sua opinião pessoal, mas possivelmente porque ele tinha um espaço pequeno para publicar, né? Pode ser esse o motivo. Então, agora nós vamos para a carta 2. Quer descer? Carta 2. Com base na leitura das cartas número 2, escrita pelo leitor e publicadas, respondam em duplas as questões e registrem no quadro. De novo, nós vamos fazer sem socializar. Então, qual a finalidade das cartas? Né? Essa carta, eles estão elogiando, eles estão criticando, eles estão elogiando, né? Eles estão elogiando a matéria que fala sobre o uso da internet. Então, a finalidade é elogiar a matéria. Qual delas expressa uma opinião justificada sobre o assunto? Qual explicou melhor o assunto? A carta escrita pelos leitores ou a que foi editada? Lembra que eu falei para vocês que a que foi editada, no segundo parágrafo, eles explicaram melhor os motivos, né? Número 3. O conteúdo das cartas foi mantido? O que vocês acham? Foi, né? Tá praticamente igual as duas cartas. Número 4. O que mudou na segunda versão editada e publicada pela revista? Então, na segunda versão, que foi editada, eles explicaram melhor os objetivos da carta, né? Como invadir a privacidade das pessoas. Eles deram uma explicação melhor na segunda carta. 5. Por que vocês acham que a carta escrita pela leitora foi modificada pelo editor? Então, lá na primeira, nós falamos que talvez por conta do espaço, que não tinha espaço suficiente. Agora, nessa daqui, eles já aumentaram. Por que será que eles aumentaram essa explicação? Possivelmente porque eles acreditam que ficou melhor para o leitor entender, né? Então, essas modificações foi para melhorar o entendimento do leitor, tá? Então, termina de preencher os dois quadros, o quadro da carta 2 e o da carta 1.
tira uma foto só dos quadros e manda para sua professora, ok?